Boa noite. Boa noite. Poucos, né? Noite fria. Muita gente trabalhou. Mas é assim mesmo, a semeadura é assim mesmo. Algumas sementes cairão em solo fértil, outras cairão em solo não tão fértil assim, mas o trabalho não pode parar. A espiritualidade amiga, esse tema da indulgência, passou uma sequência para a gente falar sobre, e eu vou emendar o que a Ida estava falando. E eu me alegrei quando me foi pedido para falar a respeito. Estou apaixonado nas leituras do apóstolo Paulo, e o trecho que me foi passado é Colossenses 3,13. Colossos talvez tenha sido uma das poucas cidades que Paulo não tenha visitado. Ele estava preso em Roma, em 60 depois de Cristo. Mas ano passado passou uma mensagem importante, e o tema especificamente a respeito do perdão ainda, e eu quero emendar o trecho sobre o qual a Ida chamou a atenção. A gente, todos os dias, né, de manhã à tarde, às vezes meio-dia, a gente faz essa oração, a gente se conecta com o universo, a gente se conecta com o nosso centro de criação, a Deus, e muitos fazem de coração, outros fazem de forma involuntária, outros fazem de forma mecânica, que é a oração que o Pai nos ensinou, que é o Pai Nosso. E esse trecho é um trecho importante. Em Colossenses 3,13, Paulo pedia aos irmãos de Colossos que eles suportassem uns aos outros, perdoassem as queixas que tivessem uns contra os outros, e que perdoassem assim como o Senhor os perdoou. E esse é um trecho da oração do Pai Nosso que a gente diz, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, ou perdoa as nossas dívidas, mais atualizado, né? Ultimamente a gente tem tido uma pregação muito grande de muitas igrejas atualizadas que se concentram muito no materialismo. E diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o que é perdoar? Em que circunstâncias a gente deve perdoar? Em quais situações a gente se depara diariamente para oferecer o perdão? Perdoar a quem? Se não primeiro a nós mesmos, as nossas próprias falhas. Nós não seremos merecedores de uma grande tarefa se nós não tivermos executado com competência as pequenas tarefas. E as pequenas tarefas de perdoar, elas começam no dia a dia, começam em casa, começam com os companheiros de trabalho, começam no trânsito, com a nossa intolerância. Nós nem se fala. Se eu depender disso daí, eu estou perdido. Mas no dia a dia, às vezes na forma de tratar, na forma da gente lidar com as pessoas. E existem duas maneiras da gente perdoar. Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Eu vou falar disso numa ilustração que eu estava ouvindo outro dia com a Kazumi, e que eu achei interessante, vou fazer uma adaptaçãozinha aqui no final. E tem várias questões que eu gostaria de passar e expor a todos nós, para ver se de fato a gente tem dito isso da boca para fora, ou se de fato a gente tem praticado isso, o perdão. O que é ser misericordioso? O que é não sentir ódio? O que é ódio? O que é o perdão? Como é que a gente deve proceder com uma pessoa que nos ofendeu, nos prejudicou, ou que nós achamos que nos ofendeu, né? De repente a gente acha, né, que a pessoa, aquele fulano agiu assim para me prejudicar. A parte da Ieda, que diz lá que Pedro, em determinado momento, perguntava lá, Cristo, quantas vezes a gente deve perdoar, Senhor? Ele disse, 70 vezes 7. Perdoa. E se a gente guardar essa mágoa no coração, como é que a gente vai se livrar disso? Quais são, o que é o auto-perdão, que é a gente se perdoar a gente mesmo? De que maneira Deus nos perdoa? Bom,
pensando nesses dias a respeito e cheguei à conclusão de que, na verdade, eu sou tão pequeno e tão insignificante perante tantas situações que nos surgem. Eu fui recorrer às várias obras literárias, a Palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento está lá recheado de várias passagens. E acho que tem tantas instruções que nos são passadas no dia a dia. Então eu fui recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico, e a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O latim diz que o perdão não é você perdoar, perdoei, alguém me perdoou. O perdão verdadeiro é o esquecimento. Esquece, se desliga disso, é você se desligar daquela situação. E existem algumas situações, eu vou citar duas especificamente, maneiras de se perdoar. Alguém chega e te causa um mal, te causa um dano na vida, e aí a gente, se julgando o mais perfeito dos cristãos, o mais justo dos cristãos, a gente diz assim: eu perdoei, perdoei, eu coloquei na mão de Deus. Colocou na mão de Deus. Você perdoou então, né? Porque assim, eu sou incapaz, eu não tenho competência, eu não tenho grandeza suficiente para perdoar. Eu coloquei na mão de Deus porque Deus é justo. Então Deus vai pegar ele lá na curva, lá um dia ele vai pagar. Deus vai pegar ele, sabe? Chega lá, você vai ver só um dia, você vai, sabe? Então, na verdade, eu perdoei, mas eu fico lá atrás do muro, fico na espreita, na esquina, esperando o dia que esse irmão vai pagar por aquele pecado que eu acho que ele cometeu contra mim. Essa é a maneira de se perdoar da boca para fora. A gente perdoa assim da boca para fora. Tem uma terapia, que é uma terapia muito legal, uma simplesinha, um bloquinho de anotações. A gente pega um bloquinho de anotações, você coloca ali no gradudo, na beira da cama, e quando acordar, pega um lapisinho, já pega esse bloquinho de anotações e começa a anotar. Porque os pecados, a gente pega em hábitos, pensamentos, palavras, e começa a anotar ali. O mais bonzinho, ele vai se surpreender no final do dia, que ele vai encher umas coisas ali, viu? Dos atos dele, que são atos que seriam atos pecadores, seriam atos que deveriam ou precisarão receber do outro lado, do lado ofendido, o perdão. Então a gente deve rever essa forma que a gente tem de perdoar. Se a gente perdoa mesmo da boca para fora, ou se a gente se desliga. A partir do momento que a gente se desliga de um ato que a gente considerou maledicente ou ruim ou prejudicial, de um familiar, de um companheiro de trabalho, de alguém na rua, de alguém que a gente não conhece, a partir do momento que você se desliga, você libera o seu infrator, ou aquele que cometeu um ato que você considerou ruim, pecaminoso contra você, e você também se libera daquela energia, você se desliga. Eu acabei encontrando um texto muito interessante, do Divaldo, no livro Florações Evangélicas, da Joana de Ângeles, que eu pensei, eu falei assim, eu vou passar esse texto para vocês, eu acho que é muito importante. Nós devemos perdoar sempre, incondicionalmente. Perdoar e esquecer a ofensa que nos colheu de surpresa, quase dilacerando a nossa paz. Afinal, nosso opositor não desejou realmente nos ferir, e se fez com essa intenção, nós devemos ainda assim perdoá-lo. Perdoá-lo com a maior dose de compaixão e amor possível. Se ele fez isso, ele fez no momento em que estava enfermo, portanto ele tem crédito de misericórdia e do perdão. Ante a nossa aflição, talvez ele sorria, mas a insanidade se apresenta em face múltipla e uma delas é a impiedade. Outro sarcasmo, podendo revestir-se de diversos aspectos. Se ele agiu cruciado pela ira,
assacando as armas da calúnia e da agressão, com certeza foi vitimado por infeliz cilada, da qual poderá sair desequilibrado ou organicamente comprometido. Possivelmente ele não vai perceber esse problema, se não mais tarde, um dia, quando ele ofendeu deliberadamente, conduzindo o nosso nome, o nosso caráter, ou o caráter do outro, ao descrédito. É verdade, o ofensor, ele desacreditou dele mesmo. Então, por isso, ainda assim, nós devemos continuar perdoando, continuar o que somos, e não o que ele disse que nós somos, e não o que ele disse a nosso respeito. Conquanto justifiquemos manter animosidade contra essa pessoa, evitando a reaproximação. Estamos alimentando aí, quando nós temos esse tipo de atitude, miasmas que fazem mal ao outro e que fazem mal a gente também. E se beber da alienação com indisfarçável presunção. Portanto, nós devemos perdoar sempre, seja o que for, em qualquer circunstância e a quem for. O perdão beneficia quem perdoa porque propicia paz espiritual, equilíbrio emocional, lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para estender largamente, sem parcimônia. Perdoado é alguém em débito. Quem perdoou é um espírito em lucro. Se evitarmos o mal, não somos melhor do que o ofensor. Se a gente não perdoar quem nos ofendeu, nós somos melhor que ele? Claro que não. Se perdoarmos, é porque estamos em melhor condição. Mas se perdoarmos e também amarmos a quem nos ofendeu, a quem nos maltratou, que nos caluniou, que nos ofendeu, estamos avançando uma marcha invejável pela rota do mundo. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, um espírito espargindo tóxico que o vitima. Não devemos descer até ele, a não ser para ajudar. É muito comum, em tempos de bonança, tanto tempo sem experimentarmos a aflição ou um problema, graças à fé clara e nobre que esfora a nossa alma, e a gente se desacostuma ao convívio do sofrimento. Por isso, consideramos em demasia o pecado que nos atingiram. Quando a gente está numa boa, está tranquilo, e aí de repente surge uma ofensa e a gente já se sente o pior dos seres, ou pronto para revidar. Então, o que se passa conosco, a gente deve meditar, então, compreender o que ocorre com o nosso ofensor. A gente se colocar do outro lado. A gente tentar entender o que é que está acontecendo com alguém que nos ofendeu. O que nos é inusitado no nosso ofensor é habitual, porque ele está em desequilíbrio, ele está numa condição inferior. Então, se não nos permitirmos a ira, ou a rebeldia, ou a sede de vingança, nós estaremos perdoando. A mão que, afagando a nossa, nos crava espinhos, está muito ferida e se ferirá mutuamente. Não devemos, portanto, retribuir a atitude usando estiletes de violência para não aprofundarmos as lacerações. O que é o Consolador? Que nos conforta, esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros, por intercessão do nosso irmão Jesus. Perdoemos sim, intercedamos ao Senhor por aquele que nos ofende, esqueçamos todo o mal que o nosso agressor supõe termos feito, ou que supomos que ele fez. E se a gente conseguir, devemos amá-lo, a si mesmo, como ele é. Isso é importante, devemos amá-lo como ele é, sem julgamento, porque são escolhas, é o livre-arbítrio e são as possibilidades. Deus não condena ninguém, Deus oferece oportunidades, pelas várias e várias e várias encarnações, pelos vários e vários mundos. Ele nos oferece oportunidades, possibilidades. Relega as diferenças que existem com os pais, com os irmãos, são escolhas. Os filhos escolhem os pais que terão. E essa é uma possibilidade que Deus nos oferta para repararmos vários erros passados.
ou nós como vítimas ou como algozes. Já pensou no nosso nível de incompreensão? Por exemplo, se eu firo mortalmente o Luizinho nessa vida e eu tenho a memória, ou ele me fere mortalmente, ou fere o meu filho mortalmente, eu tenho a memória de uma outra vida, o Luizinho está lá encarnado, feliz da vida, e eu tenho a possibilidade de voltar e de me vingar. Então Deus nos oferece a amnésia e a possibilidade de eu, uma escolha possível, de reencarnar de repente como irmão do Luizinho, como pai do Luizinho, como filho dele, ou dele futuramente reencarnar como filho. Existem muitas desavenças nos familiares, nas famílias, e elas são em grande parte propiciadas pela chance que Deus nos oferta de repararmos os nossos erros. Vou fechar com uma ilustraçãozinha, que estava outro dia voltando para casa por causa, a gente estava voltando perseverança, eu acho. E aí eu vou fazer uma adaptação. Estava lá numa noite de sonhos, passando por uma rua, uma loja linda, e estava escrito assim no letreiro na frente da casa: Loja de Deus, Casa de Deus, Casa de Deus, Casa de Deus. Ah, vou entrar, curioso, Casa de Deus. Tem um ser angelical, me entendeu? Isso. O que é que tem de loja? Ah, tem tudo de Deus. Tudo, tem tudo. Tudo de Deus aqui tem. Tem mesmo, tem bondade, tem perdão, tem amor, riqueza, tem tudo que você quiser. Tudo que você quiser que tem. É mesmo? É. Então tá bom. Então eu quero aí, me dá bastante paciência, me dá bastante paciência, tá bom? Eu não estou lá e tal. Riqueza, eu quero bastante riqueza, então tá bom. Saúde, bastante saúde. O dom de perdoar, tá bom, bastante. E chega a anotações. Eu vou lá, espera só um segundo que eu vou trazer para você. Tá bom. Entro lá para dentro, esperando ali. Daqui a pouco volto. Ele só com uma mão, umas caixinhas pequenininhas na mão. Está aqui o que você pediu. Claro que eu fiquei decepcionado, não é? Mas já se viu, eu pedi muito, pedi bastante riqueza, bastante mais, bastante. Tá? Eu falei, mas aqui tem tudo. Eu falei, não, isso é uma grande decepção. Imagina, caixinha que não dá uma falange de dedinho, aquele monte de caixinha. Então vem o que Deus nos propicia. Aqui estão sementes. Plante. Adube o seu terreno. Plante. Cuide. E você terá abundantemente tudo, absolutamente tudo que Deus nos propicia. Então, só para fechar, em torno do perdão, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória.